Quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus olhou para minha mãe e disse para minha mãe assim: o que é que você quer? Minha mãe falou assim: a minha salvação, mas eu preciso de uma casa. E Deus disse para minha mãe: escolhe a casa que você quiser. Ela sai daquele culto e ela diz para mim assim: amanhã cedo nós vamos lá no Jardim São Paulo. Longe, longe. Lá vai a minha mãe a pé, lá no tal do Jardim São Paulo. Quando chega no Jardim São Paulo, ela falou: filha, você está vendo todo esse terreno aqui? Terrão, terrão. Eu falei: eu estou. Ela falou assim: então, eu vou morar aqui, na 8ª casa da rua principal de Porta Azul. Eu olhei para aquela terra e falei: aonde está essa casa? Eu olhei e falei: aonde é que está a casa, mãe? Ela falou: eu vou morar aqui, filha. Olha, veja, na rua principal. Você não está vendo? Eu falei: não estou. Nós fomos embora, não demorou muito, a prefeitura começou a mexer naqueles terrenos. Formou um loteamento, começaram a colocar faixas. A minha mãe foi lá e falou: não estou falando que eu vou morar na rua principal da 8ª casa de Porta Azul? A minha mãe ia na placa, ela dizia: obrigado, Senhor, pela casa, pela minha casa azul. Foi bem 1 ano e meio minha mãe falando isso, e a prefeitura trabalhando, e subiu a placa, Casa Popular. Minha mãe fez a inscrição, todo o processo. Eu falei: mãe, a senhora sabia que tinha casa popular, que ia ser casa popular aqui? Ela falou: eu não sabia, mas Deus mandou eu vir nesse terreno, eu vim. A casa foi construindo, ninguém via a casa, ninguém sabia como era, porque tinha barreiras, né, altas, parede alta. No dia que foi feito o sorteio para chamar as famílias para ganhar a casa, você pensa que minha mãe ganhou? Ela não ganhou. Só que a minha mãe tinha comprado. Olha como é importante a fé. Por isso que eu falo que a fé não é sentir, é certeza. A minha mãe, Deus tinha falado: escolhe a casa que você quer. A minha mãe comprou 2 mesas, uma baixa retangular e outra um pouquinho, uma baixa quadrada e uma outra um pouquinho maior retangular. Casadinha, sabe quando entra uma embaixo da outra? Só que não cabia na nossa casa. Então, quando nós chegávamos em casa, nós pegávamos a mesa, colocava em cima do sofá. Quando saía, colocava a mesa no chão. Eu disse para minha mãe: mãe, tanta coisa para a senhora comprar, porque a senhora comprou isso? Para pôr na minha. Quando saiu a inscrição da Casa Popular, a minha mãe não ganhou. Quem levantou contra a minha mãe? Eu comecei a zombar da minha mãe. Eu disse: viu, está pagando mico. Contou para todo mundo que ia morar na Casa Popular, saiu a inscrição, não vai morar, não sai. O que é que ela falou? Eu lembro minha mãe falando perfeitamente para mim: eu tenho só uma tristeza. Eu falei: o quê? Eu vou morar na Casa Popular. E, infelizmente, eu vou ter que levar um murmurador para morar junto comigo. E eu falei: quem que é o murmurador, mãe? Ela falou: você. E eu fiquei tirando sarro, e as coisas acontecendo, as coisas acontecendo, as coisas acontecendo, até que sai anúncio na minha cidade. Dia tal, o governador vai vir fazer a entrega simbólica da casa. Evento, a cidade em alvoroço, todo mundo ali, quem ganhou a casa, aquela correria. A minha mãe começou a orar ali. E eu dizia: mãe, não ora mais, já esquece disso, pede outra casa para Deus. E aí chegou o anúncio de que o governador vinha e entregaria a chave. Quando chegou o anúncio, foi numa sexta-feira para o governador vir na outra sexta. A minha mãe falou assim para mim: filha, Deus não deu a última palavra. Quando foi na quinta-feira, o governador ia começar a fazer a entrega simbólica, né? Para 269 famílias. Quando foi na quinta-feira, às 14 horas, a minha mãe liga para mim, no meu serviço. Eu trabalhava de empregada doméstica. Ela fala: filha, vem correndo me ajudar. Eu falei: ajudar a fazer o quê, mãe? A juntar meus documentos, porque a prefeitura me ligou e saiu a minha casa. Eu fui correndo ajudar minha mãe a juntar os papéis. A minha mãe foi na prefeitura, a moça da prefeitura orientou minha mãe, pediu todos os documentos dela, orientou minha mãe. No dia da entrega da casa, eu estou lá com a minha mãe toda posuda. A entrega da casa da minha mãe, número 135. Eu disse que quantas casas? 269 casas. O número da minha mãe saiu 135. Eu falei: mãe, Deus até deu. Mas a 8ª casa não é, porque é o número 135. Falei: nós vamos morar lá longe, porque eu não tinha casa, morava na miséria, que fosse na última casa da Popular. Falei: nós vamos morar lá longe, porque é o número 135. Minha mãe falou assim: Sandra, você não conhece Deus. Minha mãe pegou a chave, a documentação. No dia que o engenheiro foi levar as famílias para conhecer a casa, qual era a casa da minha mãe? A 8ª casa, na rua principal, número 100, de Porta Azul.